Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, coloque a sua mão santa sobre a tua vida nessa tarde, sobre a tua vida, tua casa, teu lar, teu trabalho, tua saúde, teus filhos, tudo que se diz respeito a vocês que estão ouvindo essas mensagens. Que a mão poderosa de Jesus esteja sobre vocês. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje nós vamos refletir em 1 Timóteo 5:8. Lá diz o seguinte, meus irmãos: aquele que não cuida da sua própria família, dos seus parentes especialmente, negou a fé e é pior do que os que não creem. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Vamos refletir nela. Sendo assim, amados, é importante ter orientação do nosso Deus para conduzir a nossa família. Uma família estruturada em Deus terá sucesso em tudo, mesmo quando os ventos e tempestades estiverem nos cercando essa família, porque essa família está protegida por Deus. Então, meus irmãos, ventos e tempestades, tsunamis, ondas gigantes não vão abalar essa família. Irmãos, nós não podemos desistir da nossa família. A família é um dos pilares mais importantes da sociedade, mas infelizmente ela tem sido alvo constantes das investidas do diabo. As tentações e armadilhas do mundo, meus irmãos, desse mundo moderno, são muitas e podem colocar em risco a integridade das nossas famílias. Mas, meus amados, nós não podemos desistir de lutar, senão as nossas famílias podem sofrer consequências gravíssimas, meus irmãos. Nós que somos crentes, servos do Senhor, não podemos desistir de lutar pela nossa família. Mesmo que na nossa casa seja só a gente, só tem a gente como crente. O marido não é, os filhos, ninguém é, mas há um crente nesses lares. E você, que é crente, que é servo, não desista da sua família. Amém? Precisamos lutar, porque a família é algo sagrado que Deus nos deu, para que a gente tomasse conta dela. Nós que somos cristãos, está sobre nossa responsabilidade a vida espiritual da nossa família. Se nós não cuidarmos das nossas famílias, elas poderão sofrer consequências gravíssimas e terríveis. Há exemplos na Bíblia, como aconteceu com Acã, em Josué 7, meu irmão. Em Josué 7, meus amados, narra a história de Acã. Acã desobedeceu a Deus e trouxe condenação sobre Israel e sua casa. Os israelitas foram derrotados por causa do pecado de Acã e ele e toda a sua casa foram condenados. Acã, meus irmãos, ele roubou coisas destinadas à destruição e levou para sua casa e escondeu, para que ninguém visse o que ele estava fazendo. Mas Deus viu e ficou furioso, meus irmãos. E para consertar a situação, os israelitas teriam que destruir os objetos roubados e o ladrão. Olha a situação que Acã se envolveu e envolveu toda a família dele. Porque nessa época, meus irmãos, na época das guerras, eles iam e podiam pegar os despojos dos outros exércitos, dos outros países que eles estavam guerreando. Eles eram vitoriosos e pegavam os despojos, que são os pertences dos outros povos que foram derrotados. Na época era ouro, prata, bronze, esse tipo de coisas. Mas só que dessa vez não era para ninguém pegar. Mas Acã desobedeceu a Deus e pegou, roubou e escondeu na sua casa e trouxe ruína para a sua vida. Israel foi derrotado por causa dele, do pecado que ele cometeu. A família de Acã, meus irmãos, ilustra como o pecado de um indivíduo tem consequências para a família e a comunidade. Por mais injusta que pareça, a transgressão de uma pessoa afeta outras de várias formas. A transgressão de Acã destruiu a vida dele e a vida de toda a família dele. Todos foram mortos, meus irmãos. Todos. Acã e toda a sua família foi morta. Pegaram Acã, os objetos do roubo, os objetos que eles roubaram, que ele roubou. Pegaram sua tenda, que era a casa deles na época, né? Pegaram tudo que eles tinham.
apedrejaram e queimaram. Sua família morreu por causa do seu pecado. Seus filhos e filhas foram todos mortos, meus irmãos. Até os animais. Tudo que ele tinha, tudo, filho, filhas, os animais que ele tinha, todos os pertences que eles tinham foram queimados. Eles foram apedrejados e depois queimados. Foram mortos por causa do pecado de Acã. Então, meus irmãos, esse é um exemplo que o pecado de uma pessoa pode prejudicar outras que não têm culpa. Um homem, meu irmão e minha irmã, que não serve a Deus, pode prejudicar toda a sua família. E também uma mulher que não serve a Deus, ela também pode conduzir seus filhos no caminho errado. Por isso, meus amados, devemos lutar pela nossa família com amor, bondade e paciência. Essas são armas poderosas para combater a discórdia em nossos lares. Meus irmãos, o grande problema com muitas famílias é que seus membros muitas vezes lutam um contra os outros, em vez de lutar juntos. Precisamos lembrar que estamos todos juntos e quando um perde, todos perdem juntos. Mas quando um ganha, todos ganham juntos. A vitória do outro deve ser a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Vou citar outro exemplo bíblico aqui de cuidados com a família, porque tudo que eu falo, meus irmãos, é baseado na palavra. Eu não falo nada aqui nessas mensagens que não estejam dentro da palavra do Senhor. O outro exemplo que eu vou citar para vocês está em Neemias 4. Nessa passagem, meu irmão, relata que durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, inimigos se levantaram contra o povo que estava trabalhando nos reparos do muro. Eles queriam matar todos para impedir a reconstrução do muro de Jerusalém. Ao ver que as famílias estavam sob ataques dos inimigos, Neemias deu um grande exemplo de líder. Neemias juntou o povo e disse-lhes para não terem medo, para não temerem, meu irmão e minha irmã, e lembrarem do Senhor grande e terrível nas batalhas e lutarem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, esposas e suas casas, enfim, lutarem por suas famílias e lares. Aqui nessa passagem, meus irmãos, aprendemos uma grande lição com Neemias. Se você tem uma família, tem algo pelo que vale a pena lutar. Naquele dia não se tratava de defender bens materiais ou territórios. As próprias famílias foram ameaçadas e Neemias encorajou todos os homens para defender e protegê-las. Amém, meus irmãos? Além de lutar pela família, meus irmãos, em momento de crise, é fundamental cuidar dela. Sendo assim, precisamos investir tempo e recursos em momentos de qualidade juntos da nossa família. Ouvir, compreender, respeitar as diferenças e opiniões uns dos outros. Porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um jeito de pensar, de agir, e nós temos que respeitar isso. Somos diferentes, meus irmãos. Pensamos e agimos de uma forma muito particular. Precisamos também buscar o crescimento espiritual e pessoal de cada membro da nossa família. Se só tem uma pessoa que é cristão na sua casa, você é responsável pelo crescimento espiritual do resto da tua família. Você que tem que orar e interceder por eles. É você que Deus vai usar para alcançar a tua família. Precisamos também cultivar um ambiente de respeito, união, um ambiente amoroso e acolhedor. Quando cuidamos bem da nossa família, meus irmãos, colhemos bons frutos. Então, cuide bem da sua família. Toda família tem problema, toda família tem briga, tem contenda, tem discussão. Tudo tem dentro de uma família. Mas nós, como crentes, precisamos direcionar a nossa família em caminhos que levam à salvação, que levam a Deus. Nós precisamos levar nossas famílias a Deus. Precisamos levar elas para Deus. Não é fácil, é difícil, porque o mundo está cheio de coisas a oferecer. Mas se temos Deus, Deus vai estar ali no meio da nossa casa, nos dando força, nos mostrando, nos direcionando como devemos cuidar da nossa família, o que fazer, como agir. Ele vai nos dar estratégias para que a gente possa cuidar da nossa família e levar a nossa família até eles, até Ele. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve neste canal. Obrigada por me acompanhar nessas mensagens durante a semana. Muito obrigada.
Que Deus te abençoe abundantemente. Não esquece, cuida da tua família, porque a nossa família foi Deus quem nos deu. E a nossa família é sagrada. A família é sagrada para Deus e para a gente. Porque quando não cuidamos da nossa família, Deus vai nos cobrar. Coisas que acontecem dentro da nossa casa, muitas vezes acontece porque nós não estamos cuidando da parte espiritual dela, não estamos orando, intercedendo. Então Deus vai nos cobrar. Amém, meus irmãos? Graça e paz.